Prove it. Prove what? That you're Peter Parker. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos 10 teorias da conspiração em filmes que acabaram se provando verdadeiras. I don't believe this. Nessa lista, vamos dar uma olhada em teorias da conspiração sobre filmes, Hollywood e as suas figuras principais, que acabaram sendo confirmadas como verdadeiras mais tarde. Você acreditava nessas teorias desde o começo? Me conta aqui nos comentários. Stormbreaker. Merchandising já estragou muitos filmes, e foi o caso de Vingadores Guerra Infinita. Surgiram rumores de que o Thor acabaria usando um Stormbreaker, um machado capaz de convocar a ponte Bifrost. It have a name? Stormbreaker. Yeah, it's a bit much. Um Funko Pop do Thor vazou pouco antes da estreia nos cinemas, e acredite se quiser, ele estava segurando o Stormbreaker. Outro conjunto de Lego estragou um subplot de Nidavellir com direito à cápsula auxiliar da Benatar e o Groot segurando o cabo do Stormbreaker. Não precisa nem dizer que alguns espectadores não ficaram surpresos quando o Thor finalmente botou a mão nessa arma lendária. I told you. You die for that. Objetos de cena destruídos. Com a sua história instigante, efeitos visuais pioneiros e direção de arte incrível, 2001, Uma Odisseia no Espaço é a obra-prima do diretor Stanley Kubrick. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. A maioria dos adereços e miniaturas nunca mais foram vistas. Isso porque Kubrick mandou destruí-los. Parece teoria da conspiração sobre um diretor fazendo algo excêntrico. Mas, nesse caso, a história é real. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Pois é, Kubrick mandou destruir tudo depois que as filmagens terminaram, para evitar que outros cineastas e estúdios pudessem roubar as suas criações. No entanto, alguns itens sobreviveram, incluindo a espaçonave Ares 1B translunar, que foi vendida em 2015 por $344 mil. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Um filho ilegítimo. Em 9 de maio de 2011, Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, a sua esposa há 25 anos, se separaram. Imediatamente, as pessoas começaram a especular. A week ago, their 25-year marriage, including 7 years as the first couple of California, came to an end with a whimper. Corria o boato de que Schwarzenegger tinha um filho ilegítimo com a sua governanta de longa data, Mildred Baina. Acontece que esse boato era preciso. Apenas uma semana após o anúncio, o Los Angeles Times revelou que o filho secreto de Schwarzenegger nasceu em meados dos anos 90. More than a decade ago, he secretly fathered a child with a household employee. Shriver suspeitou disso e confrontou Baina, que confirmou a história. Ela então abordou Schwarzenegger, levando à separação deles. It's just one of the disaster situation that I've created, and it's the worst thing that I've ever done. Homens-Aranha. Os fãs ficaram maravilhados quando o MCU começou a apresentar a ideia do multiverso. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I am Spider-Man. In my world. A empolgação atingiu o auge quando, em dezembro de 2020, o Collider relatou que Andrew Garfield e possivelmente Tobey Maguire apareceriam no próximo Sem Volta para Casa. No entanto, o Homem-Aranha Tom Holland foi inflexível ao afirmar que eles não estavam no filme, e Garfield negou várias vezes o seu envolvimento. Claro, poucos acreditaram neles. I just have this sense that he needs my help. Our help. E como era de se esperar, eles tiveram participações marcantes no filme, trazendo toneladas de nostalgia à aventura. Like, does it just come out of your wrists, or does it come out of anywhere else? Only the wrist. Brangelina. Em meados dos anos 2000, Brad Pitt e Angelina Jolie estrelaram Senhor e Senhora Smith, uma comédia de ação sobre assassinos casados que receberam ordens de matar um ao outro. Don't! Come on! Ao mesmo tempo, Pitt mantinha um relacionamento público com Jennifer Aniston, com quem casou em 2000. One thing Brad would always say to me is, you know what, we're just gonna do the best we can. Mas eles se separaram em janeiro de 2005, e alguns meses depois, Pitt acompanhou Jolie até o Quênia. Isso gerou especulações de que eles estavam juntos, e foi confirmado quando Jolie anunciou que estava grávida do filho de Pitt, que nasceu em maio de 2006. Também surgiram alegações de que Pitt havia tido um caso com Jolie enquanto ainda era casado com Aniston. Jolie negou isso, embora tenha admitido que se apaixonou por Pitt durante as filmagens de Senhor e Senhora Smith. Doing all right, aren't we? Enterrado no Deserto. Tecnicamente, trata-se de uma adaptação de um filme para videogame, mas ainda é relacionado ao filme, então estamos contando. Em dezembro de 1982, a Atari lançou ET, o Extraterrestre, baseado no icônico filme de Spielberg.
O jogo foi notoriamente terrível e vendeu pouco, o que causou o colapso da indústria de videogames em 1983. Surgiu uma lenda urbana de que os cartuchos não vendidos do jogo foram enterrados num aterro sanitário no Novo México. A alegação teve origem em um artigo de 1983 no Alamogordo Daily News, que afirmava que a Atari havia enterrado uma grande variedade de itens. Essa história foi finalmente confirmada em 2014, quando cartuchos enterrados foram escavados no aterro. Um deles está agora em exibição no Smithsonian. The legend was so awesome, like it's kind of a shame to finally figure it out, right? Like I think it was almost better to be the legend of what it was. Um programa governamental de controle mental, sob o domínio do mal de 1962, mostra Lawrence Harvey no papel de Raymond Shaw, um sargento do exército dos Estados Unidos que sofreu uma lavagem cerebral para se tornar um assassino comunista. Programas do governo para controlar mentes das pessoas para propósitos malignos é uma história divertida, mas não pode ser real, certo? Mas a lenda urbana estava mais próxima da realidade do que alguns gostariam de admitir. Raymond Shaw is the kindest, bravest, warmest, most wonderful human being I've ever known in my life. O romance no qual o filme se baseia foi publicado em 1959. 6 anos antes, a CIA iniciou o projeto MKUltra, que envolvia experimentos profundamente antiéticos em alvos inocentes, incluindo veteranos militares. O objetivo do projeto era estabelecer técnicas de interrogatório e tortura, utilizando estratégias que iam desde drogas psicoativas até terapia eletroconvulsiva. Permaneceu em segredo até 1975, quando comissões de investigação descobriram a verdade. Not only been washed, as they say, it has been dry cleaned. O Kurt Schneider, Liga da Justiça de 2017, teve uma produção notoriamente difícil. O diretor Zack Snyder teve que se afastar da cadeira de diretor devido à trágica morte da sua filha, levando Joss Whedon a refazer grande parte do filme. O orçamento aumentou para $300 milhões. O diretor de fotografia Fabian Wagner estimou que apenas 10% do material filmado com Schneider entrou no filme. Glad I didn't miss this. So am I. Yeah. Now she's glad. Fãs não impressionados pediram o lançamento de um corte Schneider. No final das contas, Schneider tinha uma versão guardada em um disco rígido, que nunca esperava lançar. Bom, com o aumento da demanda dos fãs, ele recebeu o orçamento para expandi-lo em um épico de 4 horas, lançado na HBO Max. Em grande parte, essa versão foi considerada superior ao corte de Whedon. That's why I brought you together. O Experimento Filadélfia. O filme de ficção científica de 1984, Um Passo para o Futuro, é baseado em uma lenda urbana. Supostamente, em outubro de 1943, o marinheiro mercante Carl M. Allen viu o USS Eldridge ficar invisível e desaparecer no estaleiro naval da Filadélfia. The Eldridge is beginning to fade, sir. She's gone. Ele supostamente foi teletransportado para Virgínia e voltou, causando efeitos assustadores para a tripulação. A maior parte dessa história foi desmascarada, mas o pesquisador Jacques Vallée afirma que ela pode esconder alguma verdade. All of this time he was telling the truth. All of this time, and nobody would believe him, not even me. Ele argumenta que o Eldridge foi confundido com o Eggstrom, que estava ancorado nas proximidades. O Eggstrom supostamente passou por um procedimento para diminuir o seu campo magnético, tornando-se invisível para torpedos. Pode também ter viajado para Virgínia e retornado em um único dia pelo canal Chesapeake e Delaware. Recontagens imaginativas então distorceram os fatos no improvável Experimento Filadélfia. 1943, October. Does this sound crazy? Or is this sort of thing possible now? Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Abuso em Hollywood. Há décadas que existem rumores e acusações de abuso sexual em Hollywood. Frequentemente envolvem homens poderosos com o poder de arruinar ou impulsionar carreiras. The Me Too movement, it is growing this morning. Embora alguns, como Roman Polanski, tenham sido expostos, a má conduta de outros permaneceu basicamente um segredo aberto. Na década de 2010, dezenas de vítimas apresentaram acusações contra várias figuras públicas proeminentes, em particular Bill Cosby e Harvey Weinstein. As acusações contra Weinstein lançaram o movimento Me Too, que revelou abusos horríveis dentro e fora de Hollywood. Confirmou as piores suspeitas que muitas pessoas tinham sobre o funcionamento frequente da indústria do entretenimento. And once 5 women, 10 women, 20 women tell their stories about what's happened to them, it makes other women feel more courage to be able to say this happened to me too.
Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.